Daniel, parabéns pela vitória. Vou começar pela pergunta do Bruno Silva. Professor, o que mais te agradou nesse primeiro jogo e o que ainda precisa evoluir pensando na sequência do campeonato? Bom, boa noite a todos. Acho que foi uma estreia muito boa, né, principalmente pelo pouco tempo que a gente tem de trabalho e, na maioria do tempo, nós demos uma carga física de força aos atletas para que eles tenham condições de suportar a sequência de jogos que teremos pela frente. Na parte tática, acho que fomos superiores até ao que eu esperava. Acho que nós nos apresentamos bem, conseguimos criar boas jogadas, principalmente no aspecto ofensivo, de envolvimento ao adversário. Os primeiros 15, 20 minutos, acho que o jogo foi mais equilibrado, a gente um pouco nervoso, início, normal, acho que muitos erros técnicos, principalmente de passe. Mas depois a gente foi tomando conta, acho que o primeiro gol deu a tranquilidade que precisávamos dentro da partida e depois as coisas caminharam com mais naturalidade, mas a equipe jogou sempre tentando buscar o próximo gol, acho que isso é importante, né? Não abdicar da partida, mesmo com o resultado de vantagem. E agora é dar sequência. É uma semana difícil, nós temos 2 jogos num espaço muito curto de tempo, um jogo quinta-feira em Catalão, e é sempre muito difícil atuar lá. Então, é importante continuarmos trabalhando para que depois, no final de semana, já temos um outro grande jogo na sequência. Então, é o início somente, estamos contentes pelo que a equipe produziu, mas conscientes que ainda há um longo caminho pela frente, muita melhora, muito ajuste para acontecer, para que possamos crescer em todos os sentidos. Micael Rodrigues, foi uma estreia com muitos destaques individuais. Como que você pretende administrar esse início da competição para manter a competitividade no elenco e também o nível da concentração dos jogadores? Não, com naturalidade. Eu acho que questão de quem vai jogar, quem não vai jogar, né, é um início de temporada, a gente tem que ter avaliação sempre diariamente sobre pós-jogo, sobre o próprio rendimento, inclusive características, o que para aquele jogo, as características de alguns atletas que nós precisaremos com os atletas, procurando estar escalando sempre o que for melhor para o Goiás, e não para o Daniel ou para qualquer outro jogador individualmente. Daniel, Pedro Henrique Rabelo, da TV Brasil Central. O Goiás, historicamente, é um revelador de jogadores, de jovens jogadores. E hoje aí a gente viu o Pedrinho, né, viu o Lucas Rodrigues, de apenas 18 anos, vários jogadores da base. Ficou claro também um pouco da sua identidade, de ter os jogadores contratados, os reforços, mas sempre olhar para a garotada cria da casa com todo o carinho do mundo? Não tenha dúvida que isso aí é uma bandeira que eu vou fazer aqui no Goiás e já fiz em outros clubes onde eu passei, né, de sempre estar olhando, monitorando os atletas que são formados dentro do clube. Claro que esses atletas precisam de uma atenção sempre especial, porque a cobrança do profissional é muito diferente da base. Então, assim, hoje nós tivemos a oportunidade, o Pedrinho, apesar de jovem ainda, mas é um atleta já mais experiente, porque teve mais oportunidades no próprio profissional no ano passado. O Lucas, acredito que tenha sido a primeira oportunidade como titular, né? Mas é um atleta que dentro dos treinamentos tem mostrado muito potencial. Os outros que nós estamos trabalhando também estão buscando o seu espaço. Dentro do processo, vão haver oportunidades para todos. Às vezes, em alguns, vão chegar mais cedo, por estarem mais preparados, num estágio mais avançado. Isso não significa que os outros não tenham condição. Talvez os outros precisam de um tempo maior de maturação, e isso faz parte do trabalho. Mas a gente está atento sempre a tudo, não só aos que estão aqui, mas como os próprios que estão hoje na Copa São Paulo, que também estão lá buscando o seu espaço, se dedicando, tentando, buscando valorização, porque quanto mais longe eles chegarem na Copa São Paulo, mais repercussão vai dar, né? E mostra-se também muita capacidade. Então, assim, acho que isso é muito bom para o clube, para o treinador, que vai ter sempre capacidade e jogadores de alto nível para colocar para jogar. Daniel, boa noite. Pouquíssimo tempo de trabalho e você teve 4 gols, cada um de um jogador que sai no banco de reservas. O conjunto, com pouco tempo de trabalho e mostrando isso nessa goleada em sua estreia, foi o que mais te chamou a atenção, que deixa o treinador mais satisfeito, né, nesse início de temporada?
Não, como eu disse até na coletiva pré-jogo, eu estou satisfeito com o nosso momento, um momento de trabalho, de formação de elenco, de formação de uma ideia de jogo, de um modelo de jogo, né, que está diferente do que era o Goiás do ano passado, né, em termos de característica, do jeito de jogar. Então, tudo isso precisa de tempo, precisa de insistência. Às vezes, em determinado momento, as coisas não vão sair como a gente planeja. E aí a gente precisa ter a tranquilidade para encontrar o caminho, a correção a ser feita. Então, assim, nós teremos ainda um longo caminho pela frente, mas continuo muito satisfeito pelo trabalho, pelo resultado hoje conquistado, que não é fácil jogar o primeiro jogo. Para você ter uma ideia, a gente até levantou, o Goiás não vencia no Campeonato Goiano por 4 gols desde 2018. Então, para você ver que uma vitória por 4-0, ela é emblemática, né? E isso foi fruto de muito trabalho. Mas é um trabalho inicial, somente o primeiro jogo, pés no chão, seguir trabalhando, a dificuldade vai ser imensa pela frente, os adversários aí também vão estudar a nossa equipe, as movimentações que a gente tem feito, mas traz esperança, traz confiança para que, com o desenvolvimento dos treinamentos, dos próprios jogos, a equipe possa evoluir dentro da competição. Daniel, boa noite. Divino Boa Luciana, noite. Rádio Bandeirantes, prazer em falar contigo pela primeira vez. A gente sabe que ao longo da competição, né, são 8 jogos nessa primeira fase, o time terá muito a evoluir dentro do trabalho que você vai colocar em cima dos jogadores. Mas pelo que apresentou, desde que você chegou até aqui, na sua cabeça você já imagina o que de prioridade para estar encaixando no elenco, para o time já começar quanto antes, encaixar da forma que você quer? Não, eu acho que o Goiás ele precisa se fortalecer sempre e há essa preocupação e esse monitoramento do mercado para que nós tenhamos cada vez mais opções e, ao mesmo tempo, também tenhamos um elenco cada vez mais forte. Isso é natural e, principalmente nesse momento, início de temporada, janela aberta, algumas peças possam ser que cheguem, né, com o andamento aí da temporada. Estamos atentos a isso, mas isso sempre para fortalecer. Mas, de uma maneira geral, estou muito satisfeito com o trabalho que tem sido executado, com os atletas que nós temos à disposição, e o resultado hoje mostra isso. Claro que, inicialmente, nada de empolgação, tem muita coisa ainda para frente, mas mostrou que potencial, condições, qualidade existe, temos que continuar trabalhando. Daniel, boa noite. André Rodrigues, da Band News. Parabéns, tá? A você, ao grupo, pela estreia, 4-0. E aí, não vai estranhar não, poxa, ganhamos de 4-0 e vem com essa pergunta, mas é algo que aconteceu. Quando divulgamos a sua escalação oficial, tanto os críticos, né, quanto os torcedores em lives, poxa, cadê o Braia? Poxa, cadê o GG? Né, escalou o Lucas Rodrigues, Juninho e o Lourenço, certo? O que aconteceu na semana que levou você a fazer esse trio e não optar por Brian e nem GG no time? Acho que a estratégia do jogo, acho que os treinamentos, né, desde que nós iniciamos a temporada, rendimento, condição física, tudo isso tem sido levado em consideração, característica do jogo. Acho que o Lucas é um atleta que está treinando há muito mais tempo, né, desde o dia 15 de dezembro, então fisicamente está muito preparado, né, para suportar uma carga de um jogo, e acho que a gente precisava de jogadores, a gente costuma dizer que jogadores de perna rápida no meio campo, né, de fibra rápida, então por isso que construímos o meio campo com 3 atletas de boa mobilidade, de boa movimentação, para ao mesmo tempo que tivéssemos poder de marcação, mas na hora que tivéssemos a bola, que conseguíssemos ser um meio campo de boa mobilidade, de movimentação, de ataque ao espaço. Acho que conseguimos isso muito bem. Isso não significa que nem o Brian, nem o GG, que entrou, hoje teve a oportunidade de entrar, fez até gol, não estejam nos planos. Pelo contrário, são atletas que eu gosto. O Brian é um atleta que eu vi no Altos do Piauí, na Copa de Nordeste 2024, tentei contratá-lo no CRB, naquela oportunidade não conseguimos, e hoje está trabalhando comigo, e eu tenho confiança nele e acredito que ele ainda vai nos ajudar. Agora, em determinado momento, alguns atletas vão jogar, outros vão ficar de fora, acho que isso é totalmente normal, acontecer dentro do cenário. Acho que outro ponto que tem que ser salientado também é a nossa torcida feminina e de crianças hoje, né? Muito bacana, gostei muito da atmosfera, né? A presença feminina junto com a das crianças, na própria atmosfera do próprio jogo, traz uma atmosfera diferente para a partida, e acho que
salientar e agradecer a presença de todos, porque com certeza também nos ajudaram no momento de calor extremo, né, dificuldade de início de temporada ali, eles ajudaram, acho que isso foi muito bom e vamos seguir trabalhando todos da mesma forma para que o Goiás se fortaleça a cada jogo e esteja mais forte na busca de seus objetivos. Boa noite, professor Vitor Pimenta, da Pimenta TV. Professor, a gente vê um Goiás diferente do que terminou ano passado, né? Um ataque menos afobado, um time com mais finalizações no gol. Isso até mesmo os stories do Goiás durante a semana, a gente viu que teve muito treino de finalização. E eu queria saber de você, analisasse principalmente o ataque e a atuação do Anselmo Ramon, que embora não tenha feito gol, ele acabou ajudando na assistência do Lucas Rodrigues. Eu acho que o nosso setor ofensivo, ele contribuiu muito para alcançarmos o resultado, com a boa movimentação, aquilo que você falou que eu também compactuo, né, da tranquilidade de troca de passes e busca pela movimentação. Acho que isso foi um fato importante, principalmente após o primeiro gol. Eu acho que após o primeiro gol, o nervosismo que ainda pairava, né, em algumas situações, acabou e a gente tomou conta mesmo da partida. Acho que também, no lance do primeiro gol, que é um gol que sai de um escanteio, mas já é uma bela jogada do Pedrinho que traz para dentro e finaliza com um desvio. Acho que aquela bola ali talvez tenha sido a primeira finalização efetiva que a gente tenha feito no jogo. E em seguida do gol feito, há uma parada da água, né, de hidratação. E uma das questionamentos e cobranças que eu fiz ali aos atletas é que a gente precisava finalizar mais, porque a gente estava rondando muito o gol, circulando muito a bola na frente da área, teve cruzamentos perigosos, né, outras situações ali que poderiam ter resultado em gol, mas faltou a finalização, o chute ao gol. Né, e a partir de então, as finalizações elas começaram a acontecer e aí o resultado foi também, né, sendo conquistado, construído. Mas tudo fruto de trabalho que aconteceu, a gente viu jogadas que foram trabalhadas, mas que ainda precisam de evolução. Mas dentro de uma característica de jogo das equipes em que eu trabalhei, acho que foi um bom teste para uma primeira oportunidade, mas a gente espera ainda uma evolução maior para a sequência da competição. Daniel, boa noite. Quando se tem um resultado desse tamanho, né, uma goleada, fala-se muito do ataque. Desculpa te cortar, você falou do Anselmo, né, eu acabei não respondendo. Tá. Acho que o Anselmo fez um bom jogo, tá? Acho que o Anselmo fez um bom jogo. Acho que o primeiro tempo dele foi bom, de movimentação, contribuiu, teve oportunidades, infelizmente ele não conseguiu fazer. Mas é um atleta que nós temos toda a confiança nele, já trabalhamos, né, e sabemos do seu potencial, e acho que ele vai desenvolver ainda mais, como todos os outros. Foi só o primeiro jogo, vai ter muito crescimento, muita coisa ainda para a gente acrescentar. Desculpa. Vamos lá. É isso. Então, quando se tem um resultado desse tamanho, fala-se muito do ataque, né? Eu queria que você falasse da defesa, porque no ano passado criticou-se muito o sistema defensivo do Goiás, a importância de, mesmo com tantas mudanças no sistema defensivo, ter passado esse primeiro jogo sem sofrer gols. Acho que isso é um ponto também importante dentro da partida, não sofrer gols. Não sofrer tanto, acho que o adversário nós conseguimos controlar o aspecto ofensivo dele. Eles, lógico, tiveram talvez as melhores oportunidades já no final do jogo, já quando estava 4-0, ali em talvez um chute, um cruzamento mais perigoso, mas a defesa se portou bem, né? O aspecto sistema de marcação como um todo funcionou, né? Tivemos pressão em muitos momentos e isso dificultou para o adversário. Acho que isso é muito bom, como você disse, por uma situação nova, por um time novo, né? Uma defesa praticamente 2 laterais novos. O Tite já estava, o Luizão chegou agora, então assim, os próprios volantes, o Lucas começando, o Juninho já estava, o Lourenço chegando, então assim, um sistema novo, mas que para uma primeira apresentação foi muito bem. Acredito também que há margem grande para crescimento, ajustes precisarão ser feitos. Tanto no aspecto defensivo, mas também no início das jogadas, na criação, para que a gente consiga melhorar a nossa evolução de jogo. Mas, volto a dizer, como primeiro teste, como primeira situação, eu saio satisfeito hoje. Boa noite, Daniel. Patrick Alisson, Futebol 62. Continuando aí sobre o sistema defensivo, eu queria saber o porquê da sua escolha de começar ali com o Tite, o que você viu ali no futebol dele, conseguiu conversar com ele, passar uma confiança para o jogador iniciar essa temporada de 2026? Eu acho que é a mesma situação que eu já comentei de outros atletas. É um atleta que tem contrato com o clube. Nós precisávamos de um zagueiro pelo lado esquerdo. Hoje, à disposição, nós temos o Tite e o Antony. Claro que
o Luiz Felipe, tanto o próprio Luizão podem, numa eventualidade, fazer o lado esquerdo, mas não é a principal função que eles executam, né? Eles jogam mais pelo lado direito. Então, dentro de uma escolha, começamos hoje com o Tite, mas não impede também que, com a sequência dos jogos, a gente não faça alterações até para testar outras situações, ver outros atletas, mas também é um atleta importante, tem liderança, tem experiência, né, nos momentos de tranquilidade, também sabe acalmar o jogo, numa bola defensiva tem o seu poder. E, como eu disse, é um atleta, como todos os outros, também tem margem para crescimento e vamos continuar trabalhando. Boa noite, Daniel. Tandara Reis, TV Sucesso Band. Hoje foi seu primeiro jogo à frente do comando do Goiás. A gente sabe que toda estreia envolve nervosismo, ansiedade. A gente pode dizer que esse 4-0 superou as suas expectativas? Acredito que sim. Eu estava confiante para uma boa apresentação, pelo trabalho, pelos treinamentos, mas, claro, o placar elástico 4-0 foi superior ao que eu esperava. Claro que eu esperava sempre a vitória, mas da maneira como foi, eu acho que superou as expectativas. Acho que a equipe se apresentou bem, apresentou bastante coisa que a gente vem trabalhando nesses poucos dias que nós tivemos à frente da equipe, mas eu tenho que pregar sempre pela calma, sabe? Vencemos 4-0, é um resultado importante para início, como eu falei, é um resultado que desde 2018, no Campeonato Goiano, o Goiás não vencia assim, mas é só o início. Há muito trabalho a ser feito, há muita correção a ser executada. Os próprios adversários que teremos aí na sequência vão cada vez mais elevarem também o seu nível, então nós também temos que nos preparar para buscar os nossos objetivos. Boa tarde, Daniel. Gabriel Duarte, da Rádio UFG. No decorrer da partida, a gente viu que o Anselmo Ramon foi um jogador que estava dentro da área, ele saía para articular jogadas, o Pedrinho caía da ponta esquerda para a ponta direita, né? E essa variação tática, ela é algo trabalhado ou ela foi algo mais situacional do jogo? E se é algo que você pretende continuar levando nas partidas? Não, é uma situação que é trabalhada, movimentações de acordo com as características do adversário podem acontecer de jogo para jogo. Hoje, especificamente, nós tínhamos muito o Anselmo flutuando nas costas dos volantes para criar superioridade no meio-campo, e aí, quando ele saía para flutuar, o Pedrinho atacou muito bem o espaço que seria o espaço dele no setor ofensivo. Acho que foi uma movimentação interessante que deu resultado, e vamos ver. Craque, vamos analisar o adversário, a maneira como eles jogaram aí na última partida, para que em Catalão a equipe novamente possa fazer um bom jogo e brigar pela vitória.